A viagem começa na antiga e histórica cidade de Toledo. Depois segue para o leste e atravessa um planalto árido até chegar ao belo Palácio Real de Aranjuez. Ao norte fica a capital da Espanha, Madrid, uma cidade com mansões medievais, um palácio real enorme, belos espaços abertos e museus excelentes. Ao oeste se situa a cidade muralhada de Ávila, considerada a cidade espanhola com mais cara de século XVI. Ao norte fica o Castelo de Coca, considerado um dos melhores exemplos da arquitetura militar espanhola. Ao sul se encontra Segóvia, uma cidade repleta de prédios históricos, inclusive um dos mais belos aquedutos romanos do mundo. O destino final é um dos tesouros mais magníficos da Espanha, o Palácio Real de La Granja de San Ildefonso. Nas planícies de Castela Mancha fica a antiga cidade de Toledo, que data do período romano. Em 1986, a parte muralhada da cidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco por causa dos monumentos e da cultura. Toledo é uma das melhores cidades da Espanha, especialmente porque se situa numa área elevada de uma curva do rio Tejo, onde a água esculpiu uma garganta profunda. As muralhas de Toledo foram reconstruídas várias vezes. Primeiro pelos romanos, depois pelos visigodos, seguidos pelos muçulmanos e por último durante a Reconquista no século XI. Duas pontes antigas dão acesso à cidade. Esta é a Ponte de San Martín, do lado oeste. Foi construída no século XIV e é muito fortificada. A ponte tem um arco impressionante de 40 metros e, naquela época, pouquíssimas pontes no mundo exibiam essa façanha. Na Idade Média, Toledo era chamada de Cidade das Três Culturas, porque nas ruas abarrotadas de gente, houve um período em que cristãos, muçulmanos e judeus conseguiram conviver relativamente em paz. Essa mistura cultural deu à cidade uma fusão de estilos visuais que agora encantam os turistas. Mesquitas com arcos de ferradura, sinagogas sefarditas e uma das catedrais góticas mais belas da Espanha. Tudo isso na mesma cidade antiga. Toledo também tem importância artística, pois foi aqui que El Greco, o grande pintor do século XVI, morou durante quase 40 anos. De cima é fácil avistar um dos mais belos prédios da cidade, a Catedral de Santa Maria de Toledo, uma das 3 catedrais góticas do século XIII na Espanha. Esta, na opinião de muitas autoridades, é a melhor. A construção começou em 1226 por cima da mesquita central depois da derrota dos mouros durante a Reconquista. Esta igreja enorme tem 120 metros de comprimento e 60 metros de largura. Por dentro, 88 colunas sustentam a estrutura. O artista El Greco foi contratado para pintar peças de altar e muitos quadros. A catedral também é decorada com obras de outros artistas como Goya, Rafael e Tiziano. Os turistas entram neste prédio magnífico pelos enormes portões do lado oeste e voltam no tempo ao caminharem por séculos de história. Na parte mais elevada da cidade fica o Alcázar de Toledo, uma fortificação de pedra. Originalmente um palácio romano no século III, ele foi restaurado nos anos 1540. Mas o edifício atual foi amplamente reconstruído depois da Guerra Civil Espanhola, dos anos 1930, quando 800 nacionalistas a comando do ditador General Franco resistiram a um exército republicano de 8.000 homens durante 2 meses, até chegar à ajuda de uma grande tropa nacionalista. O prédio ficou muito danificado. Agora a fortaleza é uma biblioteca e a sede do Museu do Exército da Espanha.
No meio do planalto árido de Castela Mancha, existe um oásis verde onde se situa o incrível Palácio Real de Aranjuez. A primeira casa no local foi uma residência de verão construída no século XIV para um nobre. Mas 100 anos depois, se tornou uma residência real. O rei Filipe II começou a construir o primeiro palácio no fim do século XVI. Foram usadas pedras brancas e tijolos marrons, dando 2 tons. Quando Filipe morreu em 1598, a obra ainda estava em andamento, mas uma crise econômica e política na Espanha fez com que o projeto fosse abandonado. Em 1700, no reinado de Filipe V, a obra foi retomada com o intuito de tornar o palácio um rival do de Versalhes, na França. Mas em 1748, um incêndio destruiu o palácio quase todo. Foram os reis Fernando VI e Carlos III que, no fim do século XVIII, criaram boa parte da construção vista atualmente. O novo Palácio Barroco tem os mesmos 2 tons de pedra branca e tijolo marrom. Os Jardins de Aranjuez estão entre os mais importantes da Espanha. Foram criados por Filipe II no fim do século XVI e só continuaram em desenvolvimento por causa da água abundante do rio Tejo. No início do século XVIII, Filipe V contribuiu para a obra fazendo um belo jardim barroco com caminhos que se estendem de um ponto central. O Palácio Real de Aranjuez fica a 80 quilômetros de Madrid, a capital da Espanha. O primeiro sinal da capital é uma das muitas autoestradas que conectam o resto do país a Madrid. É a maior cidade da Espanha, com uma população urbana de mais de 6 milhões de pessoas. Mas o helicóptero precisa encerrar o dia no aeroporto Quatro Vientos para conhecer a cidade pela manhã. O dia amanhece e chove torrencialmente em Madrid. Mas aos poucos, a tempestade segue para o norte e um belo arco-íris envolve a cidade. A paisagem gloriosa é composta por mansões medievais, palácios reais, uma infinidade de igrejas, praças públicas, belos jardins e, é claro, museus. Madrid é famosa pelas grandes coleções de arte que incluem pintores espanhóis mundialmente famosos, como Goya, Velázquez, Picasso, Dalí e Miró. A cidade está próxima do centro geográfico da Espanha e é um hub de redes ferroviárias e rodovias. Está situada a 660 metros acima do nível do mar e por isso faz frio no inverno. Mas no verão pode fazer muito calor, sendo comum a temperatura passar de 30 graus. A localização atual de Madrid foi estabelecida em 1083 pelo rei Afonso VI. Nos séculos seguintes, a cidade cresceu em tamanho e importância. Tanto que, em 1561, o rei Filipe II transferiu a corte de Toledo para Madrid, criando uma nova capital. O centro financeiro de Madrid continua prosperando, apesar de a Espanha ter perdido influência no mundo. No século XVI, a cidade atraiu a riqueza do grande Império Espanhol, que na época se estendia da Itália até o norte da Europa, as Filipinas e o Novo Mundo nas Américas. O Palácio Real é uma das principais atrações turísticas de Madrid. Apesar de ser a residência oficial do monarca, atualmente só é usado para eventos oficiais, pois a família real mora numa residência menor nos arredores da cidade. O Palácio Real foi construído nos séculos XVIII e XIX e é enorme. Tem mais de 3.000 cômodos. O palácio atual substituiu o alcázar medieval que foi consumido pelo fogo na noite de Natal de 1734. A obra foi inspirada em esboços feitos para a construção do Louvre, em Paris. O palácio é quadrado e tem um grande pátio com galerias e área para desfile militar.
A decoração e o layout dos cômodos do palácio mudaram ao longo dos anos, à medida que o prédio foi adequado às necessidades das gerações que se sucederam. A Catedral de Almudena só começou a ser construída em 1879. A obra foi interrompida durante a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, mas foi retomada em 1950 com um novo arquiteto que imitou a fachada barroca cinza e branca do Palácio Real, localizado em frente. Por que a capital da Espanha demorou tanto para ter uma catedral? Por causa do custo da construção e da manutenção do Império Espanhol, que era a prioridade máxima. A Catedral de Madrid teria que esperar, apesar de 40 cidades do Império já terem catedrais magníficas. A Catedral de Almudena só foi concluída em 1993, quando foi consagrada pelo Papa João Paulo II. Uma das grandes obras arquitetônicas de Madrid é a Plaza Maior. A construção começou em 1617. Ela é retangular e cercada por casas residenciais de 3 andares com 237 sacadas voltadas para a praça. Mas o que se vê atualmente é do século XVIII, pois a praça teve que ser reconstruída depois de uma série de incêndios arrasadores. 200 anos antes, o fogo que ardia na praça tinha uma natureza bem diferente. Era aqui que a Inquisição Espanhola matava os supostos hereges na fogueira ou no garrote. Agora, a praça é um dos espaços abertos mais bonitos da Espanha e cedia feiras e vários eventos culturais. Das muitas galerias de arte de Madrid, uma se destaca das demais: o Museu do Prado. Esta é a principal galeria de arte nacional e, além de ter a melhor coleção de arte espanhola, também tem uma das melhores coleções do mundo de arte europeia, do século XII ao início do século XX. E boa parte do acervo é da antiga coleção real. O Prado é um dos melhores museus de arte do mundo. As touradas fazem parte da cultura espanhola desde que o primeiro evento foi registrado há mais de 2000 anos. No início do século XX, as touradas tinham se tornado muito populares e Madrid precisava de uma arena nova. A Praça de Touros Las Ventas começou a ser construída em 1929 e tem capacidade para 24 mil pessoas sentadas. Desde então, é uma das construções mais famosas da Espanha. O preço dos ingressos varia de acordo com a localização e com a incidência de sol. Cadeiras e camarotes na sombra são mais caros. A arena também cedia outros eventos, de shows de rock a partidas de tênis. E, em algumas ocasiões, Las Ventas se transforma num teatro a céu aberto. Mas para muitos habitantes, esta é a construção mais importante da Espanha e até da Europa: o Estádio Santiago Bernabéu. Ele é a sede do Real Madrid desde que foi construído em 1947 e é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo. Sediou a final da Liga dos Campeões 4 vezes e a final da Copa do Mundo de 1982. De 2001 a 2006, o Estádio Santiago Bernabéu foi modernizado e passou a ter mais de 80 mil lugares. Em 2017, foi anunciado um plano para a construção de um teto retrátil. A viagem deixa Madrid e segue para a região de Castela e Leão e para Ávila, que foi considerada a cidade espanhola com mais cara de século XVI. Ela é mais conhecida por causa das muralhas monumentais, construídas entre os séculos XI e XIV. Ao longo do perímetro de 2.500 metros, existem 8 portas fortificadas e 88 torres de vigia. As muralhas têm 3 metros de largura e cerca de 12 metros de altura. É um dos bastiões medievais mais bem preservados da Espanha. As muralhas guardam várias igrejas e palácios renascentistas que ilustram a riqueza gerada pelo comércio têxtil.
maior prédio da cidade é a Catedral Gótica feita de granito cor cinza-chumbo. Dizem que a construção começou em 1107, mas outros historiadores acreditam que a obra foi iniciada um século depois. Seja qual for a data, ela continua sendo uma das catedrais góticas mais antigas da Espanha. Era para ser uma fortaleza catedral, pois a absíde oriental faz parte das muralhas e é uma das torres de vigia. Foi construída em granito calenho, uma linda pedra vermelha e branca. Ávila é chamada de Cidade dos Santos e das Pedras e é um exemplo incrível de cidade fortificada da Idade Média. Por causa disso, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Para chegar ao próximo destino, o helicóptero precisa sobrevoar um mar de nuvens baixas por cerca de 30 quilômetros, propiciando uma vista maravilhosa. As nuvens se dissipam e o helicóptero pode descer até a cidade de Coca, que tem um castelo magnífico. O Castelo de Coca se situa numa área plana e arborizada nos arredores da cidade, que foi onde nasceu o imperador romano Teodósio. O castelo foi construído no século XV por Alonso de Fonseca, arcebispo de Sevilha. Ele é composto por duas muralhas quadradas separadas por um corredor. Também tem uma torre em cada canto e um pátio no meio. As muralhas duplas têm 2,5 metros de espessura e são cercadas por um fosso fundo e seco. É um dos melhores exemplos de arquitetura militar em alvenaria da Espanha. Boa parte da decoração segue o estilo mudéjar. Mudéjar é o estilo arquitetônico dos artesãos islâmicos que permaneceram na Espanha depois da Reconquista. Por causa do esplendor, o castelo foi mais usado como palácio do que como fortaleza, e o interior exuberante ainda mantém a decoração mudéjar. O castelo foi restaurado várias vezes. Ele foi muito danificado durante a invasão napoleônica no início do século XIX. O castelo é propriedade particular e uma parte dele agora funciona como escola de capacitação florestal. As magníficas muralhas estão abertas ao público e outras áreas do castelo podem ser conhecidas com visitas guiadas. – 50 quilômetros ao sul, atravessando as planícies quentes de Castela e Leão, fica a maravilhosa cidade de Segóvia, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Antes de Madrid se tornar capital da Espanha, esta era uma das cidades mais importantes do país. Já existia um povoado aqui há mais de 2.500 anos. Em 80 a.C., a cidade foi tomada pelos romanos. No século VIII, foi a vez dos mouros dominarem Segóvia, até ela ser reconquistada pelos cristãos em 1079. No período medieval, a cidade era um importante centro de comércio de lã e produtos têxteis e atraiu riqueza suficiente para financiar várias construções maravilhosas. Talvez a estrutura mais impressionante seja o Aqueduto Romano, que é bem mais antigo. É um dos melhores exemplares ainda de pé e um legado espetacular do Império Romano na Espanha. Ele é composto por 166 arcos que se estendem por mais de 17 quilômetros. A construção não leva argamassa. Conta apenas com as forças naturais. O aqueduto levava água para a cidade e continuou fazendo isso durante cerca de 2.000 anos até meados do século XIX, quando a poluição da água começou a erodir as pedras. A Catedral de Segóvia se situa no ponto mais alto da cidade.
Ela começou a ser erguida no século XVI, mas só foi concluída em 1768. E foi a última catedral gótica construída na Espanha. O estilo é uma transição do gótico antigo para um novo estilo renascentista que se espalhava pela Europa. O rei Carlos V ordenou a construção desta nova catedral em 1525 para substituir outra mais antiga que tinha sido destruída durante a rebelião contra o rei. Ela fica de frente para a Plaza Maior, no lugar onde Isabel I foi proclamada Rainha de Castela. Por dentro, a catedral tem mais de 20 capelas pequenas. O transepto sul tem uma porta que abre para o claustro gótico, que é mais antigo do que a catedral, pois sobreviveu à destruição da igreja original, foi desmontado e reerguido aqui para ficar ao lado deste magnífico prédio novo e repleto de torres. Situado num rochedo na junção de dois rios, está o prédio mais impressionante da cidade, o Alcázar de Segóvia. O primeiro registro oficial da fortaleza data de textos cristãos